esta série de mensagens sobre Igreja, Povo de Deus, esperando que você tenha em mente tudo aquilo que foi ensinado sobre a Igreja e o nosso privilégio de pertencer e amar a Igreja e servir a causa do Senhor Jesus Cristo. Se alguém perdeu alguma mensagem ou quer recordar alguns pontos, o PowerPoint e o texto escrito e algumas das mensagens, alguns dos vídeos estão no site da igreja e você pode olhar. Então nós queremos hoje falar sobre este outro assunto que é uma continuidade de domingo passado, sobre os dons espirituais, sobre os ministérios, e a adoração e o louvor é um dos ministérios mais importantes da igreja. Então, quero começar lembrando que feriados nós os temos aos montes aqui no Brasil. E quem não gosta de um feriado? E amanhã nós vamos ter mais um. Agora, é interessante observar que esses feriados todos não são universais. Eles não são celebrados em todas as nações e alguns deles nem em todo o nosso país. Eles são regionais, eles têm a ver com ideologias, mas principalmente com eventos históricos de cada país. Então, eles são regionais. Nenhum deles, talvez, nenhum mesmo seja universal, exceto, quem sabe, pelo menos em parte, o domingo. Curioso pensar que o domingo, a despeito da secularização crescente desse dia, poucas pessoas guardam o domingo religiosamente. É apenas mais um feriado para muitos. Antigamente o comércio não abria. Eu sou de um tempo em que não se comprava nada no domingo, nem um picolé. O pão se comprava no sábado e a gente não fazia comércio no domingo, e o comércio até ficava fechado mesmo. Mas hoje as coisas estão, como dizemos aí, secularizadas, materializadas, mas mesmo assim o domingo ainda é observado por milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. A nossa questão é como as pessoas guardam esse chamado dia santo. A Bíblia determina que nós guardemos o sábado, mas a letra da lei fala de sábado. Como os judeus gostavam de enfatizar e até criticavam Jesus quando fazia alguma coisa no sábado, mas Jesus explicou que o espírito da lei é trabalhar 6 dias e descansar no seguinte. E o seguinte, depois de 6, obviamente, é o 7º. E o 7º dia não é sétima-feira, mas é sábado, porque a palavra quer dizer descanso no hebraico. Então, se eu começo a trabalhar num outro dia da semana, que não o domingo, que é o primeiro dia da semana, eu vou guardar o 7º dia, que pode cair numa quarta-feira, numa quinta-feira. A igreja primitiva, constituída inicialmente só de judeus, guardava o sábado, como o próprio Jesus. Mas quando Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, domingo, os discípulos que entenderam o espírito da lei começaram a se reunir e a adorar a Deus no primeiro dia da semana, celebrando a ressurreição. E isso pegou na igreja cristã ao redor do mundo até hoje, e nós guardamos então o domingo e estamos guardando a lei de Deus, que é trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Mas não é para ficar deitado na rede o dia todo, e nem na cama ou vendo televisão. Nós temos atividades variadas, mas devemos fazer que esse dia seja um dia diferente, e principalmente um dia em que, sendo cristãos evangélicos, nós nos reunimos para que... Então nós temos algumas questões a respeito disso. Quando vamos ao templo ou à igreja, cada domingo, com que intenção nós o fazemos? O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? O que é que nós vimos fazer aqui cada domingo à noite? Cumprir alguns rituais religiosos? Cantar ou ouvir algumas músicas? Ouvir um discurso ou uma pregação? Encontrar os amigos?
ou por mera religiosidade? Exceto o último item, talvez todos os outros sejam válidos. Nada errado com isso, mas não é o objetivo principal. Não é o que nós vimos fazer aqui. Isso pode ser uma consequência, uma parte do processo. A gente vem aqui para adorar a Deus. E aqui está uma definição, motivo de todo culto. Deve ser adorar a Deus. Ouvir a leitura e a pregação de sua palavra e desfrutar da comunhão uns com os outros, com destaque na adoração a Deus. E ouvindo a sua palavra com a intenção de colocá-la em prática, nós estamos honrando a Deus, adorando a Deus, cultivando o amor fraternal, vivendo como uma família cristã, nós estamos honrando a Deus e adorando a Deus. Estudando as Escrituras, os reformadores, e acabamos de celebrar aí os 500 anos da Reforma Protestante do século XVI, os reformadores, estudando as Escrituras, apaixonaram-se, irmãos, pela adoração. Não, obviamente, como ela era praticada na Idade Média. Imaginem aqueles rituais vazios, frios e com uma vida corrupta por trás. Mas como as Escrituras ensinavam, a sua adoração era bíblica, ou como nós dizemos, reformada. Alguns até usam a expressão liturgia calvinista, etc. Não vou entrar nesse detalhe, mas o que é importante aqui é que os reformadores retornaram às Escrituras e eles estudaram como Deus quer ser adorado, como isso está ensinado tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. João Calvino, um dos reformadores principais, disse: a adoração deve ser o interesse central dos cristãos. Não é uma questão periférica, mas a substância última da fé cristã. Então, irmãos, a adoração não é uma coisa assim opcional para a gente fazer nas horas vagas, é uma coisa essencial para a nossa vida cristã, desde que a gente entenda o que a Bíblia ensina sobre adoração e louvor. Eu não vou ter tempo nesta única mensagem sobre o assunto para entrar em certos detalhes mais práticos, como que instrumentos nós usamos na adoração a Deus. Quais as nossas posturas físicas, nossas expressões corporais durante o louvor ou o culto? Que tipo de ensino, de pregação vamos praticar? Enfim, qual é a nossa liturgia, a nossa ordem de culto? Não vou ter tempo para entrar nesses detalhes, mas eu acredito que aquilo que vamos estudar, que são os pontos doutrinários, teológicos, essenciais acerca de adoração, são suficientes para depois nós, de uma forma espontânea, decidirmos o resto. Se nós tivermos a essência do que Deus quer acerca de adoração, as outras coisas ficam na nossa liberdade, conforme a cultura, conforme o público-alvo, as nossas possibilidades, os nossos recursos, todas estas coisas variam de igreja para igreja. E nós temos aí uma certa flexibilidade, como eu digo, 2 trilhos, bitola até larga. E nós ali dentro daqueles trilhos, dentro da sã doutrina, da teologia bíblica, nós temos uma liberdade, uma flexibilidade. Mas então vamos ver o que é essencial. E o primeiro ponto é esse: a adoração bíblica é teocêntrica. Poderíamos dizer também cristocêntrica. Êxodo 20, nós temos os 10 mandamentos. Nestes primeiros versículos, nós temos o primeiro e grande mandamento, que é: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás, não farás para ti imagem de escultura, nem te encurvarás perante elas. É a centralidade de Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, é o nosso Deus.
Isso foi dito num contexto em que Israel, o povo de Deus, vivia num contexto pagão, com nações adorando muitos deuses. Mas o povo crente, o povo temente a Deus, tem consciência da existência de um único e verdadeiro Deus e adora este Deus. E como ele é espírito, esses que assim adoram a Deus não precisam de imagens para representar Deus, e muito menos deuses falsos. Esse é o primeiro grande mandamento. Perguntaram a Jesus maliciosamente, os escribas e fariseus perguntaram qual era o primeiro grande mandamento. E Jesus respondeu imediatamente: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, citando o Velho Testamento. Então Deus, irmãos, é o centro de todo o nosso interesse religioso e de todo o nosso culto. Reunida, a igreja reconhece então o único Deus vivo e verdadeiro, exalta os seus atributos: onipresença, onisciência, o que mais? Onipotência, sabedoria, que é onisciência, amor infinito, misericórdia, e a gente poderia citar aí os grandes atributos de Deus, as virtudes de Deus. E reunida a igreja também ouve a sua palavra. Deus tem algo a nos dizer quando nós o adoramos. E se ele nos diz, é para ser assim, como ele é o nosso único Deus, vivo e verdadeiro e Senhor da nossa vida, nós então nos submetemos e nós confiamos. Então, na adoração, nós exaltamos a Deus, nós ouvimos a sua palavra e nós nos rendemos diante da sua vontade, o que resulta em uma mudança de vida. Como eu dizia há pouco, no momento de reflexão, de oração silenciosa, o que é que nós vivemos durante a semana? Se não for correspondente àquilo que nós dizemos crer e aos nossos atos de adoração, então nós estamos sendo hipócritas. O foco, porém, da adoração e do louvor tem se desviado de Deus para os adoradores, principalmente nestes últimos séculos. Isso é uma lástima, irmãos. Quanto a gente poderia falar disso e lamentar o que está acontecendo? Infelizmente, inclusive, se não principalmente, nos meios ditos evangélicos. Púlpito tem virado palco, com o objetivo de performance. Então, cá na frente, um orador faz o seu discurso e, às vezes, é uma estrela e sabe Deus o que está no seu coração e por trás da sua vida. Mas há muitas estrelas ou astros por aí. E o objetivo é a performance. Nós, pastores, somos levados a fazer um curso de seminário que tem nível universitário. Alguns fazem doutorado, mestrado, nada contra. O melhor que possamos fazer para Deus. Mas se estas coisas sobem à cabeça e o pregador fica orgulhoso, fica vaidoso, usa o púlpito para exibir seus conhecimentos intelectuais ou teológicos e às vezes faz certas posturas de voz e às vezes certos gestos com a intenção de impactar o auditório e outras coisas mais são feitas tão terríveis e que nós às vezes vemos na televisão. Pregadores tão autocentralizados, tão exibicionistas. É a performance do pregador. Precisamos ter cuidado com isso. A mesma coisa pode-se dizer do coral, a mesma coisa pode-se dizer da banda ou do solista, e nós temos muitos aí hoje, e não os censuro, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Todavia, nós nos preocupamos quando isso fica muito comercial, quando alguns desses cantores, estrelas ou astros, cobram um preço exorbitante para cantar numa determinada igreja, num evento gospel. Enfim,
o púlpito está virando um palco e a performance é o objetivo. A eclésia de que nós temos tanto falado, aquela assembleia que se reúne ao chamado de Deus para ouvir, obedecer e proclamar a sua palavra, virou plateia, o povo de Deus, que deve se reunir para adorar a Deus, aprender e obedecer e proclamar a sua palavra, vira uma plateia. E uma plateia que aplaude ou critica, gosta do espetáculo ou não gosta. Então, o culto vira um objetivo de entretenimento. Pregadores e músicos, como eu vinha falando, viram estrelas e ídolos, e o objetivo é o sucesso pessoal, dito profissional, e muitas vezes a fama e o dinheiro. Eu tinha até aqui colocado, mas resolvi tirar, porque aparecia fotografia de alguns desses cantores e astros e pregadores e pastores da atualidade aqui no Brasil, mas a reportagem que saiu na revista Isto É, com o título Como Vivem Hoje os Astros e Estrelas do Gospel Evangélico. Gospel evangélico é redundância, né? Do gospel. E ali tem algumas coisas embaixo, críticas já, falando de dinheiro, de status de vida e etc. Mas a gente se preocupa com tudo isso. No contexto de uma adoração que precisa ser teocêntrica e que é voltada para Deus, que exalta a Deus, que glorifica a Deus. Há exceções? Sim, há exceções. Algumas pessoas, por força do talento que Deus lhes deu, dom espiritual, por força do ministério para o qual Deus os conduziu e os usa, essas pessoas forçosamente aparecem na mídia, essas pessoas reúnem multidões, evangelizam multidões, e eu tenho um carinho muito especial e uma admiração desde a adolescência por Billy Graham. Esses dias mesmos, ele fez 90 anos e alguns dos nossos pregadores deram um testemunho a respeito de Billy Graham, elogiando e falando, um homem de Deus que nunca causou escândalo algum, nunca subiu a cabeça, um homem que permaneceu humilde, apesar de pregar em mais de 100 países para auditórios de até 1 milhão de pessoas, como foi na Coreia do Sul. E este homem nunca saiu ali do seu caminho, evitando escândalos, lidando com dinheiro com todo cuidado, e fundou a Associação Evangelística Billy Graham, que até hoje existe e funciona, socorrendo países, populações imensas, quando sofrem aí um cataclismo, um terremoto, uma enchente, qualquer coisa, e a Associação Billy Graham está lá socorrendo, fazendo também a obra social. E o filho de Billy Graham hoje está seguindo os passos do pai. O cunhado da Juliana, pastor Jaime Cisterna, que é o pastor da igreja lá de Calgary, onde o Clinton está frequentando e onde até já pregou hoje pela manhã, ele trabalha com a Samaritan Purse, que é a associação equivalente à Associação Evangelística Billy Graham e que presta socorro em muitas comunidades carentes do mundo. Hoje mesmo o Jaime Cisterna, cunhado da Juliana, está em Porto Rico, socorrendo lá as populações mais carentes em nome dessa instituição evangélica. Então, há exceções. Conhecemos cantores também, eu citei domingo passado, o companheiro de Billy Graham na área da música, George Beverly Shea, que acompanhava Billy Graham, que gravou muitos discos, e hoje seriam o quê? Não é que não tem mais o disco, né? CDs e outras coisas mais, mas tornou-se famoso e percorreu o mundo todo. Então, há exceções. Homens que são usados assim internacionalmente por Deus, mas que mantêm a humildade e o objetivo de glorificar a Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Falando ainda de adoração teocêntrica, a igreja não é cinema, a igreja não é teatro para as pessoas assistirem e então dizerem depois, gostei muito hoje, não gostei nada, e não volta. Então, esse autor, Shelley,
escreveu um livro sobre igreja, povo de Deus, e ele diz: a arquitetura do templo, a retórica do pregador, a beleza do coral, o ritmo da banda não podem nos encantar ou encantar o adorador mais do que a consciência do que Deus é, do que Deus fez e faz no universo e em nossas vidas. Hoje, na reunião dos casais, nós estávamos justamente, antes de um momento especial de oração, cada um falando daquilo que Deus tem feito na sua vida e por que adorar a Deus, e muitas coisas foram faladas acerca da criação do universo, das coisas maravilhosas que Deus fez e faz, e experiências da própria vida de cada um, e é por isso que nós adoramos a Deus. Coral, louvor, pregação, tudo, irmãos, não passa de um instrumento nas mãos de Deus, para conduzir as pessoas a Deus e para exaltar os atributos divinos. Segundo ponto, a adoração é, como Jesus ensinou, em espírito e em verdade. João capítulo 4 conta a conversa de Jesus com a mulher samaritana. A única declaração que Jesus fez sobre adoração é esta que aparece aí. Em outras duas passagens aí indicadas, Jesus fez uma referência à adoração, mas não com palavras de sua autoria, mas citando textos do Velho Testamento. Quando, por exemplo, na primeira passagem, Mateus 4, Lucas 4, Jesus foi tentado no deserto por Satanás, e Satanás o induziu, ou tentou induzi-lo a ajoelhar-se e adorar o próprio Satanás. Jesus respondeu com uma citação do Velho Testamento: 10 mandamentos ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Uma citação do Velho Testamento. Na conversa com a mulher samaritana, Jesus disse à mulher que vivia em pecado, uma quase pagã, e não a um homem religioso como Nicodemos ou seus discípulos, o que ele pensava da adoração. A adoração que agrada a Deus. Ele disse para aquela mulher: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A mulher estava ali tentando desviar o assunto enquanto Jesus falava com ela da água da vida. Quando Jesus pediu a ela que fosse chamar o seu marido, ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: é verdade, você já teve 5 maridos e agora vive com um homem que não é seu marido. A mulher então desviou o assunto, não querendo que Jesus tocasse nos seus problemas particulares. E Jesus, todavia, queria que ela reconhecesse os seus pecados, os confessasse. Jesus a queria perdoar, restaurar a sua vida. Mas a mulher então saiu-se com essa: vocês, judeus, adoram a Deus no templo em Jerusalém, mas nós, os samaritanos, adoramos a Deus aqui neste monte. Ali estava diante deles, junto à cidade de Sicar, a cidade dessa mulher, o Monte Gerizim, onde tinham sido levantados altares e um templo para adorar a Deus, mas de uma forma diferente como os judeus adoravam em Jerusalém, que era o lugar determinado por Deus para a adoração naquele tempo. E qual foi a resposta de Jesus? Mulher, é chegado o tempo em que o lugar em que se adora a Deus não importa mais nada. Jesus sabia que ia morrer na cruz, e quando ele morresse na cruz, o véu do templo ia se rasgar de alto a baixo, abrindo a passagem para o pecador chegar-se à presença de Deus. Sabemos o significado disto que aconteceu pela morte de Jesus na cruz. Então Jesus está antecipando e dizendo: mulher, é chegado o tempo em que os adoradores poderão adorar a esse Deus que é espírito e em verdade. Certos rituais não serão mais necessários, e um lugar definido como o templo em Jerusalém também não será mais necessário. Em qualquer lugar as pessoas poderão adorar a Deus, desde que seja
conscientes de que Deus é espírito e que devem adorar a Deus em espírito e em verdade. Por que Jesus disse isso a essa mulher? Por que Jesus está dizendo para ela que Deus é espírito, importa que se adore a Deus em espírito e em verdade? E ele disse mais: são estes os que Deus procura para ser seus adoradores. E como é que Deus procura verdadeiros adoradores? Como Deus os encontra? São estes que Deus quer, os que são capazes de adorá-lo em espírito e em verdade. Como Deus procura essas pessoas? O próprio contexto desta história nos mostra isto. Os judeus, quando queriam viajar, como Jesus agora está viajando, ao encontrar-se com essa mulher, da Judéia, no sul da Palestina, para a Galiléia, no norte, porque eles eram inimizados com os samaritanos, eles não iam em linha reta, passando através da Samaria. É como se quiséssemos ir a Pernambuco, estando no Rio de Janeiro, teríamos que passar pela Bahia e alguns outros estados. Mas se não gostássemos de jeito nenhum dos baianos, nós teríamos que dar uma volta. Aí pensando, ou vai pelo mar, ou vai por Goiás, para chegar lá no norte. Os judeus atravessavam o Rio Jordão na direção do Oriente, na altura do Mar Morto, passavam para a Transjordânia, subiam para o norte. Chegando lá na altura da Galiléia, eles atravessavam ao sul do Mar da Galiléia, de volta para a Palestina, e chegavam à sua terra, mas não passavam pela terra dos samaritanos. Jesus, ao contrário, mesmo sendo judeus e não tendo estes preconceitos e inimizade com os samaritanos, mas ainda por algum outro motivo mais profundo, ele diz no início do texto: importa passar por Samaria. É interessante que essa palavra no grego só aparece em mais duas outras ocasiões. Quando Jesus conversou com Nicodemos, Nicodemos, te importa nascer de novo? Quer dizer, é necessário, é imprescindível. Não é uma questão de, eu posso passar por aqui, mas também poderia passar por lá. Ele diz, importa, é imprescindível, eu preciso. E por que ele disse isso, irmãos? Noutras passagens, ele diz que ele vai onde Deus quer que ele vá. Ele fala aquilo que o Pai coloca na sua boca para falar. Na sua encarnação, tendo-se feito homem, ele obedece o Pai em todo o seu ministério. Então, Deus havia colocado no seu coração, passa pela Samaria. Eu tenho uma missão para você em Samaria. E qual seria a missão? Quando ele chega à altura de Sicar, junto, ou melhor, ali na Samaria, junto ao poço de Jacó, ele se assenta, os discípulos vão à cidade, a cerca de 1 quilômetro de distância, para comprar merenda, é meio-dia, hora quente, vem uma mulher. E Deus sabia que essa mulher estaria ali naquela hora em que Jesus estivesse no poço. E Jesus então conversa com aquela mulher. É a oportunidade evangelística. Parênteses, nós tivemos a oportunidade, como todos sabem, anos atrás, de deixar a nossa igreja em Minas Gerais e partir, aceitando um convite da igreja reformada holandesa, na África do Sul, para fazer um trabalho com os imigrantes portugueses, e Deus sabia que seria muito mais do que isso, porque eclodiu a guerra de independência de Moçambique e a guerra de independência de Angola, países ali junto da África do Sul, e milhares de portugueses desses países fugiram para a África do Sul e se refugiaram ali daquelas guerras. E nós tivemos a oportunidade de ir falar com eles nos campos de refugiados. Cerca de 5.000 a 12.000
portugueses aglomerados em barracas de campanha naqueles acampamentos cercados de arame farpado. Eles não podiam sair e ninguém podia entrar, senão as autoridades. Nós conseguimos, através da igreja, uma autorização como pastor para entrar e lhes pregar o Evangelho. E nós íamos ali a cerca de 480 quilômetros de Nelspruit, onde nós estávamos morando, e o Adriano e a Paloma passaram por lá agora, esses dias atrás, e nós viajávamos de carro cerca de 480 quilômetros para ir, 480 para voltar, quase toda semana. O pessoal dizia que o Clinton crescia no carro. Para pregar para aquela gente, levamos também caminhões de suprimentos, brinquedos para crianças, roupas, alimentos, etc., para ajudá-los. Foi aquele encontro, aquela gente ficou presa ali dentro, com muito sofrimento, uma hora oportuníssima para ouvir o Evangelho. Eles estavam receptivos. E Deus tirou do Brasil uns poucos pastores, nós entre eles, e levou para lá para pregar o Evangelho na língua deles, estando eles num país de língua inglesa e africana. E os portugueses têm muito carinho com os brasileiros. Então, são essas coisas. Importa ir. Esse é o momento, é o cenário criado, montado por Deus. Jesus tinha consciência disso e ele disse, importa. Importa passar por Samaria, porque tem ali uma mulher. E, através dela, os samaritanos, porque Jesus passou 2 dias com eles também na cidade, e muitos deles se converteram a Cristo. Então, importava passar por ali para trazer aqueles samaritanos de uma religiosidade distorcida, razão porque eram inimizados com os judeus, para que eles aprendessem de volta a adorar a Deus em espírito e em verdade. Mesmo ali em Samaria, porque já não importava mais o lugar onde se adora a Deus, como disse Jesus. Então é nesse contexto, no meio dessa história, deste encontro planejado por Deus, Deus buscando, Deus procurando aquela adoradora e os samaritanos para serem verdadeiros adoradores, aprenderem a adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus nos buscou, irmãos. Deus promoveu um encontro nosso com o Evangelho. Deus buscou você. Importava que você ouvisse o Evangelho. Importava que você estivesse aqui. Deus quer trazer, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A adoração bíblica resulta também de gratidão. Adoramos a Deus não somente por aquilo que Ele é, mas também por aquilo que Ele tem feito por nós no âmbito físico, material e espiritual. Já bastaria pensar nos atributos divinos, naquilo que Deus é, que Deus amoroso, que Deus poderoso, Deus criador, as coisas infinitas, maravilhosas que Deus criou. Já bastava isso, irmãos. Tenhamos estas coisas em mente antes de vir para a igreja adorar a Deus, para que estejamos aqui pelos motivos corretos. Mas pensemos também, e eu tenho chamado a atenção dos irmãos no início do culto, naquele momento de reflexão, para a necessidade de refletirmos sobre como foi a nossa semana, ou como tem sido a história da nossa vida, quantas intervenções divinas, quanta provisão de Deus, quantos milagres Deus fez, alguns dos quais nós não temos nem conhecimento, proteções aí de Deus, balas perdidas que passaram perto, mas não nos atingiram, e nós nem tomamos conhecimento. Bactérias que nos alcançaram e que não nos fizeram mal pela proteção de Deus, porque Deus tinha um plano para a nossa vida. Eu mesmo já tive aí as minhas reveses, os meus reveses de saúde, graças a Deus, através da vida, tenho gozado muita saúde, mas tive 2 problemas aqui no Rio de Janeiro, umas infecções, umas coisas meio misteriosas, estranhas, que me deixaram 17 dias no hospital, 3 dias na UTI, e fiquei completamente sarado.
e depois tive um aneurisma na aorta abdominal. E eu tive pessoas na igreja que morreram disto, na época em que eu estava com isto, retido em casa, com uma passagem para Recife para fazer um batizado, e não pude viajar. O médico falou: você pode morrer em 3 minutos, se essa artéria arrebenta. 3 médicos disseram isso. E eu fiquei quieto, escrevendo meus livros, só no computador, não podia pegar peso, nem viajar, nem nada. E Deus me salvou, Deus me protegeu. Fiz uma cirurgia que foi um sucesso, fiquei só um dia no hospital. Em exames posteriores, anuais, o médico olhou a radiografia e falou: isso é raro de acontecer, simplesmente desapareceu o seu problema. Deus quis me usar um pouco mais. Quais são as bênçãos que você já recebeu na sua vida? Você as valoriza, você tem consciência dela, você precisa lembrar-se delas para poder vir aqui agradecer a Deus. Esse é o Deus que o tem sustentado. Esse é o Deus que o tem perdoado de tantos pecados. Esse é o Deus que é tão misericordioso, tão gracioso com você. Isso também foi mencionado na nossa reunião de casais hoje. Alguns dos presentes mencionaram exatamente isso. Como Deus é misericordioso. Como nós somos tão inclinados ao pecado, como Deus tem paciência conosco. Se nós nos horrorizamos com alguns pecados, ou que nós cometemos, ou que vemos nas vidas dos outros, quanto mais Deus, que é absolutamente santo, o quanto Ele, digamos assim, se choca com esses pecados, se entristece com o que nós fazemos. E basta que nós digamos: Deus, eu reconheço mais uma vez, Senhor, me perdoa. E Deus não pensa 2 vezes para perdoar. Quer de nós tão somente a sinceridade, o desejo honesto de evitarmos continuar fazendo estas coisas. É este senso de gratidão pelo que Deus já fez que distingue a adoração pagã da adoração bíblica. Como os pagãos, no meio dos quais Israel vivia, adoravam seus deuses falsos na esperança de obter o favor dos mesmos. Faziam sacrifícios, e até sacrifícios de crianças, para agradar ao seu Deus e induzir o seu Deus a mandar chuva, a mandar uma boa colheita, a curar a sua terra. Então eles adoravam a Deus, ou deuses falsos, à sua maneira, para obterem favores. Mas na adoração bíblica é diferente. Israel aprendeu, e os cristãos no Novo Testamento, a adorar a Deus, o Criador, o Deus vivo e verdadeiro, para agradecer o que Ele já fez por nós. Então nós não adoramos para obter favores de Deus. Infelizmente, mesmo nos meios evangélicos, há aqueles que vão à igreja, fazem certos rituais e dão ofertas para que Deus os faça prósperos, ou para que Deus cure suas enfermidades. Fazendo aí uma troca com Deus. Nós te adoramos e o Senhor nos abençoa. É claro que nós somos alvo da bênção de Deus quando nós andamos nos seus caminhos. Mas o objetivo da adoração é agradecer aquilo que Deus já fez por nós, além de exaltá-lo por aquilo que Ele é. A adoração bíblica não tem o propósito de alcançar o favor divino. Daí suas expressões de alegria, louvor e gratidão. Falando ainda de gratidão na adoração, vamos lembrar a Maria, irmã de Marta e Lázaro, que ungiu os pés de Jesus com um perfume muito caro. Há uma outra história parecida com essa, de uma mulher chamada pecadora. O jantar aconteceu na casa de um certo Simão, que Jesus tinha curado de uma lepra. Então a mulher fez mais ou menos a mesma coisa que esta Maria, irmã de Lázaro, fez. Ungiu os pés de Jesus com um perfume e enxugou os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Jesus está vindo da Galileia, véspera da Páscoa,
2 dias antes da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, iniciar-se a Semana da Paixão, em que Jesus seria crucificado, ele chega a uma cidadezinha a 3 quilômetros de Jerusalém, onde ele costumava se hospedar quando vinha a Jerusalém. Então ele se hospedava na casa de Lázaro, Maria e Marta. Uma família amiga, a Bíblia não relata quando eles se converteram a Jesus Cristo, mas eram amigos chegados, íntimos de Jesus. E Jesus está ali em Betânia, e os circunstantes, o povo da cidade que conhecia Jesus, alguém juntou lá com outros e ofereceu um banquete a Jesus, um jantar. Não se diz em que casa, talvez na casa da própria Maria e Marta, porque diz que o Lázaro estava com Jesus à mesa, e a Marta, como sempre, estava servindo, e a Maria perto de Jesus. Numa outra ocasião em que Jesus ali esteve, Maria deixou tudo, sentou-se aos pés de Jesus e ouviu a sua palavra. E a Marta ficou servindo e até reclamou de Maria, que Maria não ia ajudá-la, e Jesus disse que Maria escolheu boa parte. Parece que essa Maria sempre escolhia as melhores coisas na hora certa. Então agora, no meio deste jantar, esta Maria pega um frasco de perfume muito caro, o abre ou quebra a boca e derrama o perfume nos pés de Jesus. E dessa forma ela o adora. O que ela está expressando, irmãos? A sua profunda gratidão a Deus. Ela está encurvada, oferecendo algo muito caro ao Senhor Jesus, numa homenagem, numa expressão de adoração, de gratidão por aquilo que Jesus já havia feito por ela. A sua salvação pessoal, a ressurreição do seu irmão Lázaro, o privilégio de ter Jesus na sua casa, tantas e tantas bênçãos não mencionadas. Alguém já escreveu a respeito disso. Ela, Maria, não veio ouvir um sermão, apesar do príncipe dos pregadores estar ali. Sentar-se aos pés de Jesus e ouvir sua palavra, como naquela outra ocasião, não era naquele momento seu objetivo, por mais abençoador que isto seja no devido tempo. Ela não veio se encontrar com os santos, diríamos os irmãos em Cristo. A comunhão com eles, mesmo sendo uma bênção, não era o seu objetivo naquele momento. Ela não veio depois de uma semana de trabalho somente para encontrar descanso, mesmo sabendo que Jesus, o bom pastor, leva suas ovelhas para as águas de descanso. O que ela veio fazer? Não veio para, ou melhor, veio para externar em singela e cara adoração os seus mais profundos sentimentos de gratidão. Ela ofereceu o que tinha de mais precioso, um perfume caríssimo. Fez melhor do que os que ofereceram aquele banquete a Jesus, e melhor do que Lázaro e Marta, os seus irmãos carnais. Um gesto simples, bonito, de gratidão a Deus por aquilo que Deus e em Cristo havia feito por ela. Maria foi e de um está ali, devia estar adorando a Jesus, mas ele está pensando em tirar proveito daquele dinheiro. A Bíblia diz que ele não falou isso por causa de preocupação com os pobres, mas porque ele era o tesoureiro do grupo e tirava dinheiro do grupo apostólico para os seus próprios benefícios.
gesto da mulher. Mas como ela foi sincera, como ela foi espontânea na sua adoração por gratidão. E Jesus a elogiou, Jesus a defendeu, e Jesus até deu uma interpretação àquilo que talvez a mulher nem pensou. Jesus disse, na verdade, ela está antecipando o meu embalsamento. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a Semana Santa, na qual Jesus seria morto por nossos pecados, e depois as próprias Marias, as mulheres, iam ao túmulo para embalsamar com perfumes o corpo de Jesus. Então Jesus disse, é como se ela estivesse profetizando a minha morte na cruz na semana que vem. Interpretação de Jesus. Observa-se também no incidente que a adoração precede a ação social e é mais importante que a mesma. Por quê? Porque quando Judas falou, por que esse desperdício? Poderíamos vender esse perfume e dar esse dinheiro para os pobres? Jesus defendeu a mulher e disse, os pobres vocês terão sempre com vocês. Querem fazer caridade, ação social? Façam. Mas o momento é esse de adoração e a mulher aproveitou esse momento. A adoração é mais importante e vem primeiro. Os salmos, irmãos, em sua maioria são belas orações de adoração e louvor por gratidão. Vejam este salmo tão conhecido na versão transformadora. Venham, vamos cantar ao Senhor. Vamos aclamar a rocha de nossa salvação. Vamos chegar diante dele com ações de graça e cantar a ele salmos de louvor. Venham, vamos adorar e nos prostrar. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador. Somos o povo que Ele pastoreia. Somos o rebanho do seu cuidado. Igreja, povo de Deus, que se reúne para adorar aquele que os salvou, que os fez igreja e povo. Salmo 107 repete cerca de 4 vezes certos problemas ocorridos na história do povo de Israel. Os clamores que Israel fez em oração, pedindo libertação a Deus, a ação de Deus respondendo a sua oração e libertando-os, e então as expressões de gratidão. Essa é uma ordem. Temos problemas, nós oramos, Deus nos ouve, nos abençoa, então nós voltamos para louvar e agradecer a Deus por suas bênçãos. Este salmo começa dizendo, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos remidos do Senhor, os salvos, os resgatados, os que resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras, outra vez, povo chamado para ser povo de Deus. E aí nós vemos as repetições que eu mencionei. Nestes versículos aí embaixo indicados, nós temos o clamor. Na sua angústia, clamaram ao Senhor. A razão da angústia é descrita nos versículos anteriores e não temos espaço nem tempo aqui para historiar tudo isso. Mas o fato é que, em angústia por causa de algum problema, eles clamaram ao Senhor. Em seguida, veio o livramento de Deus e o versículo diz, e Ele os livrou das suas tribulações. E o que acontece em seguida? Vem o salmista e diz, rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então é isso que se repete na nossa vida, irmãos. Um problema hoje, nós oramos.
e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Notem, não aceitou Caim. O Senhor se devia fazer uma guerra contra os amalequitas, inimigos de Israel, e Deus respondeu através do profeta, sim, mas com uma condição, você vai pegar Agag, o rei dos amalequitas, e vai matá-lo com todos os amalequitas, vai exterminar essa nação. Não vou entrar em detalhes porque Deus manda fazer isso. Era contexto de Velho Testamento, outra cultura, outros tempos. E destrói tudo que seja deles. Não traga, como é que chama? Despojo de guerra. Não tome deles nada. O que fez Saul? Fez a guerra, saiu vitorioso, mas poupou Agag. Trouxe Agag como prisioneiro de guerra, não o matou. E trouxe o gado dos amalequitas. O Samuel, quando chegou, sabendo já disso, por revelação de Deus, começou a repreendê-lo. O que foi que eu lhe disse em nome de Deus para você fazer? Ah, mas eu fiz. E como é que eu estou vendo o Agag ali, prisioneiro de guerra, e você não o matou? E que balido é esse de ovelhas e de gado que eu estou ouvindo? Sabe o que o Saul disse? Não, Samuel, eu fiz a vontade de Deus. Olha, esse gado era um gado tão bonito, um gado tão gordo. Eu trouxe para os sacrifícios ao Senhor. Ainda deu uma desculpa. É como se você roubasse o dinheiro de um banco e alguém chama a sua atenção e você diz, não, é porque eu vou dar o dízimo na igreja.
A mesma coisa. Ele não obedeceu a Deus, trouxe o gado e agora diz: não, eu vou usar no sacrifício, que é o mesmo que adoração. Irmão, sacrifício no Velho Testamento era uma ordem de Deus, era a forma de adorar a Deus. E sabe o que o Saul disse a ele em seguida? Falando através do profeta Samuel, Deus rejeitou Saul a partir desse momento como rei de Israel. E o Samuel lhe disse: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios, ou obediência à voz dele? E repito, os sacrifícios eram ordenados por Deus, agradavam ao Senhor, Deus queria os sacrifícios, mas um sacrifício com desobediência não agrada a Deus. Há pouco nós líamos Isaías capítulo 1, onde Deus dizia estar enojado dos holocaustos e sacrifícios de Israel, porque não correspondiam à vida que eles estavam vivendo. A outra versão, revista e atualizada desta passagem de Isaías 1, diz: não posso suportar ajuntamento solene, culto, adoração, associado à iniquidade. Deus não suporta culto, adoração, louvor, pregação associada aos pecados durante a semana. Ouça, continuou Deus falando através do profeta Samuel, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que ofertas. Precisamos de mais alguma coisa, irmãos, para nos conscientizarmos do quanto a nossa adoração precisa ser um fruto da nossa obediência a Deus. O quanto precisamos ouvir a sua palavra, ler a sua palavra com a disposição de obedecê-la. Simbolicamente, os sacerdotes em Israel, filhos de Arão, tinham que lavar as mãos antes de entrar no lugar santo, o tabernáculo, para queimar o incenso das orações que subiam a Deus como perfume agradável. Tinham que lavar as mãos simbolicamente, era um ritual significando, antes de adorar, você precisa confessar, você precisa se limpar dos seus pecados, senão não está digno de comparecer. O texto de Isaías apareceu aí, mas nós já o comentamos, não precisamos voltar. Quero concluir lembrando Romanos 12, onde Paulo diz, já nos tempos da igreja, entreguem-se, consagrem-se a Deus, por causa de tudo o que Ele tem feito por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo, na versão transformadora. Entreguem-se, consagrem-se, sejam de fato povo de Deus, gente consagrada. Esse é o sacrifício vivo, não é mais cordeiro, não é mais aquele sistema sacrificial do Velho Testamento, é gente viva que se entrega para honrar e servir ao Senhor Jesus Cristo. E o texto diz, esta é a verdadeira forma de adorá-lo. E Paulo continua, desculpe aqui, toquei indevidamente, outra vez. Não tem importância, eu sei de cor. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Não está aparecendo, vou terminar. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em seguida, ao versículo 1, onde diz, entreguem-se, consagrem-se pela renovação da sua mente. Esta é a adoração que agrada a Deus. Aí em seguida ele diz, não se conformem com esse mundo. Não aceitem a maneira de viver das pessoas fora da igreja. Irmãos, como nós precisamos disto? Pode apagar aí, por favor. Consagração e testemunho cristão. Não se conformem. Irmãos, o que a gente vê, a ideologia à nossa volta, não podemos aceitar, não podemos nos conformar, não podemos ter esse modo de pensar. Temos que ter um modo de pensar cristão, diferente, bíblico.
e então Deus aceitará o nosso louvor. Que Deus nos abençoe, nos ajude. Como eu disse no começo, muita coisa ainda fica por dizer, ou seja, formas de culto, culto renovado, culto presbiteriano, culto batista, culto calvinista, culto pentecostal. Irmãos, nada disso é tão importante quanto esses princípios doutrinários teológicos. Se nós tivermos em mente que a adoração é teocêntrica, nós não nos colocaremos no centro. Em qualquer que seja a liturgia, Deus está no centro. Nós adoraremos a Deus por um verdadeiro sentimento de gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito. Nós adoraremos a um Deus que é espírito e em verdade, de uma forma espiritual e sincera, verdadeira, profunda, que vem do coração. E por fim, a nossa adoração resultará ou a adoração resultará, ou a obediência resultará, não importa a ordem, mas uma coisa está ligada.